Temos essa história aqui, construção. Ouvi dizer também que o professor Jardim, ainda na educação básica, estudou fora do Brasil. É. O que se tornou? Eu acho que, na verdade, foi o fato dele ter estudado lá que fez o lugar virar o que virou, viu? Foi interessante. Eu estava no terceiro ano colegial. Naquela época era o colegial, que hoje é o curso médio, né? Sim. Provavelmente essa maioria que estudou e chama de colegial, que está nos escutando é colegial também. Né? Foi o professor Jardim que falou, hein? Então, o colegial, eu estava no terceiro, era o terceiro ano. E comecei cursinho no começo do ano. Eu queria fazer medicina, sempre quis fazer medicina. Tinha 17 anos. Ia terminar com 17, fazer o vestibular. Mas eu sempre quis isso nos Estados Unidos. E naquela época não era como hoje, que com 15 anos o pai leva filho, vai para Disney, vai para todos os lugares, vai passear. Naquela época ninguém viajava assim. Mas o seu pai te levou para Disney e você não sabia, professor. Ele foi o primeiro a levar o filho para Disney. Aí eu me candidatei a uma bolsa, uma entidade chamada American Field Service. O American Field Service é muito interessante, porque ela nasceu na guerra, nós estamos falando da guerra. Sim. Na Segunda Guerra Mundial, o American Field Service era uma instituição americana que tinha ambulâncias e fazia transporte de feridos na guerra. Quando acabou a guerra, já em 1950 e pouco, eles pensaram, por que não criar um sistema que as pessoas passem a se conhecer e passem a pensar, para que fazer guerra? E foi criado, então, essa instituição, American Field Service, que era o nome das ambulâncias, né, do transporte de feridos. Eles passaram isso para uma área educacional. E falaram, se as pessoas se conhecerem, assim pensava ele, e eu conheci o diretor na época, quem teve essa ideia, ele disse, se as pessoas se conhecerem, vão se gostar e não vão guerrear. Ih, rapaz, não morava em Carapicuíba esse aí, não. A ideia é boa. A ideia então, é boa. Em 63, eu me candidatei a uma bolsa dessa, para ir para os Estados Unidos. A bolsa constituía em morar um ano nos Estados Unidos, com uma família americana, aprender o sistema americano. Naquela época era só do estrangeiro para os Estados Unidos. Hoje mudou. As pessoas podem ir da Austrália para os Estados Unidos, vir para o Brasil pelo American Field Service. Mas naquela época, todos nós nos concentrávamos nos Estados Unidos. E eu me candidatei. E fui passando. Em julho chegou a resposta que eu tinha sido aceito. Aí foi um drama, porque eu falei, puxa, eu vou atrasar um ano na minha vida se eu for. Porque se eu voltar, eu não vou fazer vestibular esse ano, só vou fazer no outro ano. Um ano. Eu achava que um ano na vida era muita coisa. Hoje eu sei que um ano... né? Mas no fim eu resolvi e fui. Aí tem algumas curiosidades. Minha cidade chama Kissimmee, que naquela época era uma cidade de 8 a 10 mil habitantes. Muito pequena, e ficava perto de uma outra cidade que muitas pessoas conhecem, que chama Orlando, que também era pequenininha. Tinha 50 mil habitantes. Oi. E tinha uma estradica que ligava as duas, chamada Oregon Trail, que era uma estrada de 24 milhas de uma pista só. Bom, isso eu fui em 63 e voltei em 64. Morei um ano com uma família, que até hoje eu tenho amizade. Quando eu vou aos Estados Unidos, fico na casa deles, tem 60. O ano que vem eu faço 65 anos de formado lá na escola. Então eu era um senior, era um senior student, ou... Na high school, eu estava no ano senior, que é o último ano. Bom, mas o que tem sido interessante? Tem uma história interessante. Eu, quando fui aqui no consulado para pegar bom, tinha que ter um visto especial de estudante, eu tive que ter uma entrevista com o cônsul. E ele estava falando, então você vai para Kissimmee? Eu falei, vou para Kissimmee. Tá bom, ótimo. Aí cheguei lá. Eu falei, não tinha nada com Kissimmee, era Kissimmee. Né? Kissimmee, Kissimmee, que é um nome indígena. E a minha escola também era o nome de um chefe indígena da região, chamado Osceola High School. Mas o que tem isso de interessante? Aí eu tive... Eu sou tetraneto do Tibiriçá, tá tudo em casa. Eu podia ter falado disso. Mas aí eu tive, logo na primeira semana, eu tinha que fazer preciso me apresentar para a escola. E eram 1.200 alunos, minha turma eram 120, e eu tive que fazer lá falar algumas palavras, etc. E eu
nós aqui somos muito prolixos no Brasil, né? Então eu fiz umas coisas escritas, tem duas coisas curiosas. Uma é a primeira, que eu fiz lá, meu 3, 4 páginas que eu li, né? Eu não falava inglês ainda. Eu era um bom aluno de inglês. Aí a gente chega lá que a gente vê que eu não falava inglês. Aí então uma outra história que já eu conto também, que é interessante, do primeiro dia. Mas aí eu escrevi aquelas coisas. À noite, meu irmão, dos 2 casos, esse é o primeiro, meu irmão americano, chama Alan Starling, ele veio e falou, que diabo? Ele não falou que diabo, porque eles eram muito religiosos. What the hell? What the hell? Como é que você foi escrever aquela coisa? Broaden your horizons, né? Que eu falei, eu queria vir para os Estados Unidos para to broaden my horizon, alargar meus horizontes. Eu não falo isso mais. Mas como a gente fazia, lembra que tinha redação na escola? A gente era obrigado a fazer redação. Primeiro chamava composição, depois passaram a chamar redação. E você tinha que pôr essas palavras, broaden my horizon, né? Bom, mas aí na outra coisa, eles queriam saber mais coisa que eu achava de Kissimmee. Eu falei, olha, foi interessante, quando eu cheguei aqui eu vi que a cidade não chama Kissimmee, porque o cônsul também chamava de Kissimmee, eu fiquei chamando de Kissimmee, até chegar aqui que eu vi que não é Kissimmee, mas é Kissimmee. Mas eu aprendi uma outra coisa. A pronúncia Kissimmee é perigosa. Não, mas eu aprendi logo, eu falei para ele, mas logo eu aprendi que aqui chama Kissimmee during the day e Kissimmee at night. Esse cara é gozado. Então é Kissimmee. Hoje é enorme. Hoje Kissimmee e Orlando é uma cidade só. É a região dos Estados Unidos que mais cresceu nos últimos anos. E aí veio o Disney World. O Disney World é interessante porque um dos meus irmãos americanos, que é o Bruce, que é o segundo, o Alan era o 4º da minha idade. Eram 4 irmãos. Os 3 estavam na universidade. O Bruce era o segundo. Ele foi para a Universidade da Flórida, que é em Gainesville, centro da Flórida. Lá ia jogar futebol. Ele foi convidado para jogar futebol lá. E ele depois foi jogar futebol profissional no Denver Broncos. Uou. E eu fui ver os Denver Broncos jogar com ele jogando. Fortíssimo, né? Time. Mas aí ele depois voltou, deixou o futebol e acabou indo trabalhar para a Disney. E ele fazia toda a parte, ele foi vice-presidente para relações internacionais públicas da Disney. Aí me contou a história do Disney World, lá de Kissimmee, de Orlando. Então, eu falei Orlando porque lá está o aeroporto, mas grande parte do Disney, da terra, está dentro do município de Kissimmee, que eles chamam de county, né, o condado. Uhum. Mas a história é que ele me contou, isso é curiosidade para quem está escutando, vai levar filhos lá, né? Ou netos, né? Esse pessoal que já está escutando é neto. Mais uma vez, quem está falando é o professor Jardim. Eu falei filho, vocês fizeram assim com a mão. Ele está pegando no pé de vocês, não sei porquê. Mais um pouco. Quando eles fizeram a Disneylândia na Califórnia, isso é o que me contou. Eles compraram um terreno pequeno e fizeram lá a Disneylândia, o castelo, aquelas coisas todas. E aquilo tudo era aberto. E todo mundo foi comprando e foi chegando perto e fizeram hotel, bar, estacionamento, não sei o quê. E eles viram que ficaram ilhados lá dentro. Quando eles foram para Disney World, para a Flórida, eles foram discutir com o governador da Flórida. Assim, olha, nós queremos construir aqui uma Disney igualzinha a de Los Angeles. Mas aquilo lá lá era um pântano onde eu morei. Eu ia às vezes nas fazendas lá, você andava com o cavalo na água, né? Falou, nós compraríamos a terra aqui se vocês drenarem, se o governo drenar. E nós vamos fazer uma Disney aqui. Aí fizeram um acordo, e isso aqui é tudo segredo. Nós vamos comprando as fazendas, mas não em nome da Disney. Então eles tinham uma chamada West Corporation, que vinha do lado oeste, né? West Corporation. E compraram como fosse essa mesa aqui. E a Disney ficou aqui no meio. E o resto todo era deles, porque eles não queriam ninguém perto. Hoje está muito grande lá, mas são hotéis todos deles que eles arrendam, né? Uhum. Então, assim que nasceu a Disney lá, o governo drenou todo. Aquela terra que eles compraram por $0,5 o acre, hoje vale dezenas por acre, né? Uhum. E cresceu daquele modo. Quando eu fui lá em 72, eu terminei a residência de primeiro ano de clínica. Nas férias, eu fui visitar minha família. E fui na Disney. E quando eu fui na Disney, aquele dia tinha batido o recorde de visitantes, 35 mil. 35 mil hoje entra por hora lá, né? Aliás, tem muito mais coisa que só a Disney, um monte de coisa deles. Então tem essas curiosidades da Disney lá legal, onde eu morei, Kissimmee.
Muito legal. Que legal. Ele conheceu o pântano. Não é?